Existe um tipo de veneno silencioso que a maioria dos homens carrega no peito sem perceber, uma força invisível que destrói casamentos, joga impérios no chão e afasta qualquer sinal da presença de Deus. Se você sente que a sua vida está travada, que as suas batalhas parecem infinitas e que o seu esforço não gera frutos, o diagnóstico não está no seu bolso ou nas circunstâncias ao seu redor, mas naquilo que você tolera dentro de si mesmo. Existe uma linha invisível entre o homem que é provado por Deus para ser lapidado e o homem que é rejeitado por persistir no erro. A Bíblia, no livro de Provérbios, abre um portal de sabedoria brutal e nos revela que existem atitudes específicas que o Criador não apenas desaprova, mas que ele abomina e detesta com todas as forças. Quando cruzamos essa linha, nos tornamos inimigos do nosso próprio destino. Para compreender a profundidade desse abismo espiritual, precisamos olhar para a regra de ouro descrita em Provérbios 16, 6. O texto sagrado nos ensina que é pela misericórdia e pela verdade que se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Esse único versículo carrega a chave para a redenção de qualquer homem que deseja reconstruir sua dignidade das cinzas. A misericórdia não é fraqueza, mas o reconhecimento de que todos nós falhamos e precisamos de uma força superior para nos reerguer. A verdade, por sua vez, é o espelho implacável que nos obriga a encarar nossas piores misérias sem desculpas ou atalhos. O homem estoico e temente a Deus não foge da realidade. Ele a encara de frente, sabendo que a dor da verdade é o único remédio capaz de curar a alma da mentira que o escraviza. Mas antes de alcançarmos essa cura, precisamos descer aos porões da alma e identificar as 7 abominações que a sabedoria de Salomão lista como o topo daquilo que Deus detesta. A primeira delas, e talvez a raiz de todas as ruínas humanas, são os olhos altivos. O orgulho é a anestesia da alma. Ele faz o homem acreditar que é o arquiteto absoluto do seu próprio destino, esquecendo que o sopro de vida que carrega no peito pertence ao Criador. O imperador romano e filósofo estoico Marco Aurélio escrevia constantemente em suas meditações sobre a necessidade urgente de combater o ego. Ele lembrava a si mesmo que por trás da púrpura imperial e do poder absoluto, ele era apenas poeira e cinza diante do cosmos. Quando um homem adquire olhos altivos, ele para de aprender, para de respeitar e passa a olhar seus semelhantes de cima para baixo. Deus abomina o orgulho porque ele é o oposto da submissão necessária para a sabedoria. O homem soberbo não pode ser ensinado, não pode ser corrigido, e por isso sua queda não é uma possibilidade, mas uma certeza matemática do universo espiritual. A segunda abominação é a língua mentirosa. Vivemos em uma era onde a mentira foi normalizada sob o nome de sobrevivência ou conveniência social. Mentimos para evitar confrontos, mentimos para obter vantagens rápidas, mentimos para inflar uma imagem que não possuímos na realidade. Mas a mentira é uma assinatura de fraqueza. O filósofo Sêneca nos lembrava que o homem de caráter firme prefere a dor da verdade de cabeça erguida à segurança temporária de uma falsidade. Quando você mente, você cria uma realidade paralela frágil, um castelo de cartas que exige novas mentiras para não desmoronar. Deus detesta a mentira porque ela deforma a ordem da criação que foi estabelecida sob a verdade. Um homem cuja palavra não tem valor é um homem sem honra, sem peso e sem respeito. A sua palavra deve ser como rocha. Se você disse que faria, faça, mesmo que isso custe o seu próprio sangue ou o seu próprio conforto. A terceira coisa que Deus detesta são as mãos que derramam sangue inocente.
Em um sentido moderno e psicológico, derramar sangue inocente vai muito além do ato físico da violência. Significa usar o seu poder, a sua influência ou a sua força para destruir aqueles que não podem se defender. Significa esmagar os fracos para subir mais um degrau na escada do sucesso egoísta. Quantos homens destroem reputações de inocentes no ambiente de trabalho para garantir uma promoção? Quantos pais e mães destroem a estrutura emocional de seus filhos através de palavras cruéis e abusos silenciosos? A verdadeira masculinidade, segundo a perspectiva bíblica e o estoicismo clássico, não serve para oprimir, mas para proteger. O homem forte é aquele que se torna um escudo para os vulneráveis, uma muralha de contenção contra o caos. Se a sua força serve apenas para o seu benefício e para a dor alheia, ela não passa de tirania barata, algo que o Criador do Universo rejeita ativamente. Seguindo essa lista de destruição interna, encontramos o coração que maquina planos perversos. Existe uma diferença abissal entre o erro cometido no calor do momento, fruto da fraqueza humana, e a maldade planejada friamente no silêncio da noite. Quando um homem deita a cabeça no travesseiro e gasta sua energia intelectual arquitetando a queda de outra pessoa, a traição de um amigo ou a fraude de um negócio, ele se torna um agente ativo das trevas. A mente humana é o santuário onde a sabedoria divina deveria habitar. Epicteto ensinava que nós não temos controle sobre os eventos externos, mas temos controle total sobre as nossas intenções e julgamentos. Alimentar pensamentos sombrios e arquitetar a ruína alheia é entregar voluntariamente a sua mente ao cativeiro da maldade. Deus sonda os corações e conhece cada pensamento oculto. Nada escapa ao olhar daquele que tudo vê, e a justiça divina cobra caro daqueles que plantam a discórdia na escuridão. A quinta abominação são os pés que se apressam a correr para o mal. Isso fala diretamente sobre a falta de domínio próprio e a impulsividade que destrói o caráter de tantos homens e mulheres. O homem comum é escravo de seus impulsos mais baixos. Se ele sente raiva, ele agride. Se ele sente desejo, ele trai. Se ele vê uma oportunidade de ganho fácil, mesmo que ilícito, ele corre em direção a ela sem hesitar. Os gregos chamavam isso de falta de temperança, a incapacidade de governar a si mesmo. Um homem que não consegue dominar os seus próprios passos é como uma cidade sem muros, vulnerável a qualquer invasão. O verdadeiro guerreiro, o homem que busca o temor do Senhor, aprende a pausar antes de reagir. Ele treina seus pés para andarem no caminho estreito da disciplina, mesmo quando o atalho do mal parece extremamente atraente e fácil. O sofrimento de resistir à tentação é infinitamente menor do que o sofrimento de carregar as consequências de uma decisão impensada. A sexta atitude abominável é a falsa testemunha que profere mentiras. Aqui a sabedoria bíblica foca no poder devastador da calúnia e do falso testemunho dentro de uma comunidade ou família. Destruir o nome de alguém através de boatos, fofocas ou acusações sem fundamento é um crime espiritual que deixa marcas profundas. O nome de um homem é o seu maior patrimônio, construído com anos de suor, integridade e trabalho duro. Quando alguém usa de falsidade para manchar essa herança, comete um ato de covardia extrema. O estoicismo nos ensina a ignorar as ofensas direcionadas a nós, mas nos obriga a agir com justiça inabalável em relação aos outros. Ser uma testemunha fiel significa defender a verdade mesmo quando ela é impopular, mesmo quando todos ao seu redor decidiram seguir a correnteza da mentira e do linchamento virtual ou social. Por fim, a sétima abominação, descrita como aquela que coroa a lista do que Deus mais detesta, é o que semeia discórdia entre irmãos.
A unidade, a lealdade e a fraternidade são os pilares que sustentam qualquer sociedade forte, qualquer família estruturada e qualquer parceria de sucesso. Aquele que entra em um ambiente apenas para cochichar no ouvido de um, plantar a dúvida no coração de outro e gerar desconfiança mútua é um arquiteto do caos. Deus ama a paz, a ordem e a aliança entre aqueles que caminham juntos. O semeador de discórdia age pelas costas, é covarde por natureza e se alimenta do conflito alheio para se sentir importante ou seguro. Afaste-se imediatamente de pessoas que trazem histórias sobre os outros para você, pois da mesma forma que elas falam dos outros pelas suas costas, elas falarão de você pelas costas deles. Compreender essas 7 abominações é o primeiro passo para o confronto pessoal que todo homem de verdade precisa passar. Nós fomos ensinados pelo mundo moderno a anestesiar nossa consciência, a achar que tudo é relativo e que não há consequências espirituais para as nossas escolhas cotidianas. Mas a realidade é implacável. A dor que você sente hoje, as portas fechadas que você encontra e a sensação constante de vazio são os sinais claros de que há algo em sua vida que precisa ser expurgado. O sofrimento, dentro da perspectiva estoica e bíblica, não é um castigo vazio de significado, mas uma preparação divina. Deus usa o deserto para nos quebrar, para arrancar o orgulho do nosso peito, para silenciar a nossa língua mentirosa e para purificar o nosso coração de toda a malícia. Pense na história de José do Egito. Ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado de assédio pela esposa de Potifar e esquecido em uma prisão escura. Humanamente falando, José tinha todos os motivos do mundo para cultivar o ódio, a amargura e planejar a vingança contra todos que o feriram. Mas ele escolheu o temor do Senhor. Ele escolheu manter o seu coração limpo mesmo nas circunstâncias mais degradantes. O sofrimento de José não foi para sua destruição, mas a escola divina que o preparou para governar a maior nação da terra na época. Se ele tivesse se entregado a qualquer uma das abominações que Deus odeia, ele teria morrido como um escravo esquecido na prisão. A sua postura diante da dor determinou o tamanho da sua vitória. O mesmo acontece com você neste exato momento. O processo de purificação dói. Dói abrir mão do controle, dói pedir perdão, dói admitir que estávamos errados e que agimos com orgulho ou falsidade, mas essa dor é a única que gera vida. Sêneca dizia que o ferro é provado pelo fogo e o homem forte pela dificuldade. Não fuja da forja divina, deixe que o fogo da verdade queime tudo o que é impuro em sua vida. Decida hoje que as suas mãos serão usadas para construir e proteger, que os seus pés correrão em direção à justiça e que a sua boca será uma fonte de verdade e encorajamento para aqueles que caminham ao seu lado. A verdadeira força não está em gritar alto ou demonstrar poder físico, mas em governar a si mesmo sob a soberania de Deus. Quando você alinha o seu caráter com o que é reto, quando escolhe o temor do Senhor como o guia dos seus passos, as barreiras invisíveis que bloqueavam o seu caminho começam a cair por terra. O favor de Deus não repousa sobre os soberbos, mas encontra abrigo no coração dos humildes e sinceros. Torne-se esse homem de valor inestimável, um bastião de honra e integridade em meio a uma geração corrompida. Se este mergulho profundo na sabedoria eterna confrontou a sua alma e te chamou para assumir uma postura de verdadeira força e disciplina, não guarde essa transformação apenas para si. Toque no botão de curtir para que esta mensagem chegue a mais vidas. Compartilhe agora mesmo com aquele amigo ou familiar que precisa acordar para essa realidade espiritual e siga a página
Seja forte para continuar blindando a sua mente e fortalecendo o seu espírito todos os dias,